e tu és meu. Tu és meu Senhor, desejado da minha alma. Tu és meu Senhor. Amém. Aleluia. Pode aplaudir a Deus. Isso, aleluia. Amém. Amém. Pode sentar. Eu gostaria, na introdução, perguntar a você, quem se lembra do primeiro culto que você participou? Pode abrir a palavra de Deus em João 4, como nós estamos lendo, hoje foi o capítulo 6, e estamos falando sobre o Evangelho de João, que é a comunhão. É importante saber quem é Jesus. No primeiro estudo foi falado sobre o verbo que se transformou, a carne se transformou em o verbo, né? E a palavra, que, quando Jesus nasceu, depois foi mostrado que Ele é a luz, Ele é o caminho, Ele é a vida. E hoje vamos falar de o primeiro um culto na fonte, ou a colheita no poço ou na fonte. O culto da colheita na fonte, este vai ser o tema. Algo interessante. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou mais uma vez para a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me água, um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse a graça de Deus e a quem lhe está pedindo água, você teria pedido a ele e ele daria água, dado água viva. Disse a mulher: o senhor não tem como tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir esta água viva? Acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Respondeu Jesus: quem beber desta fonte ou desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem precisa voltar aqui para tirar água. Querido Pai, nós agradecemos por este momento que o Senhor tem preparado para esta mulher, para esta cidade de Samaria, mas também o momento que o Senhor tem preparado para nós aqui hoje à noite. Também no culto da colheita, no culto onde o Senhor já operou e está operando mais e mais. Louvamos e agradecemos por todos os que se deslocaram da sua residência para estarem conosco. Agradecemos, ó Pai, pela Tua presença, pelo Teu poder, pela Tua plenitude, pela Tua graça
imerecida em nossas vidas. Nós te louvamos e agradecemos, e que teu Espírito Santo possa continuar a atuar em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Então já ouvimos, eu creio que você também recordou como foi o primeiro culto. E quem veio pela primeira vez, hoje, então você está participando do culto pela primeira vez. Primeiramente, o amor de Jesus é inexplicável. Nós não podemos definir o amor de Jesus. Nós não podemos definir o amor de Deus, o amor do Pai, porque ele vai além do nosso pensamento. O amor jamais poderá ser descrito. Muitos livros existem falando do amor, mas nós não podemos descrever. Só podemos sentir este amor em nossas vidas, porque o amor de Jesus não há distância, porque Jesus se deslocou, conforme nos fala o texto, da Judeia para a Galileia. E da Judeia para a Galileia era necessário 3 dias de viagem. 3 dias, imagina só. E não era com carro, era a pé. Mas no meio, então, tinha um distrito chamado Samaria. Então, ao invés de dar a volta, onde talvez ia levar mais meio-dia, ele passou no meio da cidade. Então, quer dizer, para ele não tem distância. E assim é o amor de Deus. Ele também desceu dos céus, vir até nós, para nos perdoar e nos amar e nos resgatar. E o amor de Jesus não há impedimentos, porque lá nos mostra o texto no versículo 9, que judeus e samaritanos não se davam. Mas Jesus não estava nem aí, porque para o amor não existem barreiras. Não pode dizer, eu não gosto dele, eu não gosto dela. Não, o amor não escolhe. Aqui nós podemos escolher com quem trabalhar, podemos escolher com quem conviver, podemos escolher com quem passar um dia, uma festa, fazer um passeio, mas nós não podemos escolher com aqueles que nós iremos morar no céu, porque Jesus escolhe. E aqueles que Ele escolher, nós precisamos também acolher. E o amor de Jesus não tem pressa. Ele chegou e começou a esperar na fonte, porque ele sabia que ia ser o culto da colheita na fonte. Ele espera, e é quando chegou meio-dia, naquele sol quente, apareceu uma mulher, e o amor de Jesus não olha para a quantidade, porque era apenas uma pessoa, e ele sabia, na sua sabedoria, ele sabia que ela viria. É por isso que ele entrou em Samaria. Notem, este é o plano de Deus, esta é a presença de Deus, o amor de Deus, que não escolhe distância, para ele não há impedimento, não há pressa, e também não olha por quantidade. E eu me lembro agora, quando nós começamos um trabalho em Telêmaco Borba, nós começamos com uma pessoa também, com uma mulher. Nós entrávamos pela porta da frente, e o marido pulava pela janela dos fundos, e se mandava. Mas nós continuamos. Estava 70 quilômetros, ida e volta. Era toda quarta-feira. Nós íamos. E com o passar do tempo, aí a esposa falava assim, o marido está no quarto. Opa! E a casa era de madeira, o marido já ficou em casa, mas isso depois de algumas vezes. Aí eu já soltei a voz, já falei mais alto. Então o que eu falei na sala, ele também estava ouvindo. E não demorou, ele já ficou na sala, se converteu, e com isso nós começamos um trabalho naquela localidade. Note, este é o amor de Deus, que nos chamou para irmos aonde estão essas pessoas. E veio então a primeira pessoa no culto da colheita. Por isso gostaria de dizer a você, nunca despreze os pequenos começos. Porque como é que o mundo foi evangelizado? Quando Deus enviou seu Filho Jesus, uma pessoa. Assim começou a evangelização. Depois ela escolhe mais 12. E assim foi indo. Então percebam que nós não devemos desprezar os pequenos começos. E tudo teve seu começo, como vimos também.
uma pessoa foi salva, depois trouxe a família e assim vai. O amor de Jesus não tem preconceito, porque na época não podia conversar com a mulher, mas ele estava lá dialogando, porque ele sabia que esta mulher precisava tomar uma decisão, que esta mulher estava sobrecarregada. E ainda nos mostra que Jesus sabe mostrar o que ele pede água, começa falando não da água, porque sabia que essa era a profissão dela. Então, se você descobre que a pessoa gosta de pescar, então pergunte como é que vai a pescaria, como é que ele faz a isca que usa. Se é um pintor, como é que se faz, como você mistura a tinta, se identificar. Porque alguém escreveu o seguinte: aquele que sabe tudo não serve para o reino de Deus. Porque ele não dá chance para a pessoa externar, expressar o que ela é e aquilo que ela sente. E Jesus sabe nos surpreender. Ele surpreendeu aquela mulher. Como também quando nós menos esperamos, ele nos surpreende. Porque nós precisamos saber, porque esta mulher havia trocado justamente de horário. Porque ao meio-dia era um momento que não tinha homens no poço. Era antes ou depois iam tirar água para o gado. E ela justamente estava fugindo, porque ela já estava se sentindo mal com aquilo que acontecia com ela. Mas Jesus havia agendado com ela. Fala, Jesus agendou um encontro com ela, mas também comigo. Amém? Pode aplaudir. Ele também agendou um dia com você, para você mudar, porque somente Ele poderá dar. Nós sabemos que há momentos que nós não podemos descrever. Deus nos leva em certos lugares onde as pessoas estão esperando para receber algo além. Dias atrás também Deus mostrou que eu devia fazer uma visita, mas eu fui antes da hora. E quando lá cheguei, então justamente tinha uma pessoa conversando. E eu vi no semblante daquela pessoa que ela estava triste, estava abatida, estava com sérios problemas. Mas era na rua. Depois o casal também estava lá comigo. O que nós fizemos? Eu falei para ela, olha, você acredita numa saída? Ela falou, eu acredito. E eu falei, nós gostaríamos de orar porque Jesus é a solução para você. E lá na rua mesmo, eu pedi para a irmã impor as mãos, nós oramos, e não estávamos nem aí com as pessoas que estavam passando, e eu tenho a certeza de que esta pessoa logo estará em nosso meio. Amém? Porque Jesus agendou este horário. Não fui eu, mas foi Jesus, porque fui antes da hora. O marido ainda não estava em casa. E eu sabia, mas algo me dizia, vai agora. E aí, justamente, depois que eu estava lá uns 10 minutos, o marido também chegou e nós oramos. Então, vejo como Jesus agenda, como Ele muda os nossos planos. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer a mensagem do culto da colheita. No versículo 7, a água viva que desce do céu. Tem a água viva, como já foi lido, onde Jesus fala, eu sou a água viva. Mas eu também sou o que? A comida que desce do céu. E aquele que beber de mim jamais terá sede. E aquele que comer aquilo que eu ofereço jamais terá fome, que é a palavra de Deus. Aí nós notamos, este era então o que? Era a mensagem do culto. Mas ele tinha uma pessoa. Mas ele não olhou pela multidão. Ele começou com aquela pessoa. Porque ele havia agendado com esta pessoa. Eu quero dizer, você é muito importante para Jesus. Como você é importante para Jesus. Ele não tem preconceito para com ninguém. Jesus fala da água viva no culto da fonte. E a mulher pergunta, onde pois tens a água viva? Ela estava simplesmente no natural. Mas Jesus estava no espiritual. Estava falando da vida eterna. Estava falando daquilo que desce dos céus para preencher o nosso vazio.
te arrancar a solidão, a depressão, a incerteza, o medo. É a água viva, é a presença de Deus, é Jesus. E ele continua, ela se refere à água natural, terá sede, porque 887 milhões de pessoas no mundo não têm acesso à água potável. Notem só como a água é importante. Ela não é só saúde, mas ela é a vida, a sobrevivência, porque nós podemos ficar mais tempo sem comer do que beber água, porque a água é importante. Mas aqui esta água é da água viva. E Jesus nos mostra, quando ela fala simplesmente, Jesus fala do sobrenatural ou da vida eterna. Aquele que beber desta água nunca mais terá sede. E o que aconteceu? Ela foi impactada pela presença de Deus. Ela foi tocada pelo Espírito Santo e no versículo 15 nos mostra o primeiro fruto, onde ela nos diz simplesmente, Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha mais sede e não venha mais tirá-la. Quer dizer, lá foi a primeira colheita, foi o primeiro fruto, onde ela se rendeu aos pés do Senhor Jesus. Ela aceitou a água viva, a presença de Deus, o espiritual, aquilo que é eterno. Gente, como é importante quando nós ouvimos e cremos naquilo que fala a palavra de Deus. Quando nós ouvimos e obedecemos a palavra de Deus. Eu quero aqui, como é importante quando nós não brincamos com aqueles que não têm dó da gente, que nos destroem. Foi no caso desta mulher. Por isso não estou falando negativo, porque vocês conhecem a história. Mas o mundo é cruel. E eu fico contente, por exemplo, hoje temos aqui a filha do Luiz e da Mazé, eles vão noivar. E no final do culto, os 4 pastores com os familiares vão orar por eles aqui, com a equipe pastoral. Por quê? Eles querem começar certo. Quer dizer, querem começar uma vida com Deus. Amém? Então, isso que nós precisamos aprender. É a presença de Deus em todos os momentos, é no aniversário, é no noivado, ontem fizemos um casamento, é a presença de Deus, porque sem Jesus nós não somos nada, mas com Jesus nós somos tudo. E a palavra nos mostra, ela mudou, ela rompeu com seu passado, ela simplesmente levantou para uma vida nova, porque ela queria mudança, porque ela foi impactada de uma tal maneira que ela não resistiu, e foi o primeiro culto que ela participou. Como é importante quando nós não só ouvimos, mas praticamos aquilo que nós ouvimos, porque não foi a segunda e a terceira vez, mas foi a primeira vez. Fala para o teu vizinho, foi a primeira vez, e ela obedeceu, ela realmente deu a oportunidade para transformar, porque a palavra de Deus nos mostra, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, e todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê tem a vida eterna, ele não vai perecer, e Apocalipse fala que ele não vai sofrer da segunda morte, porque vai haver a segunda morte para aqueles que não têm Jesus. A palavra de Deus nos mostra que aqueles que morrem em Cristo Jesus serão ressuscitados por Ele. E os outros que vão morrer sem Jesus Cristo, esta água viva que Ele oferece, vão sofrer a segunda morte, o julgamento, o juízo de Deus. E ainda diz mais, as pessoas querem morrer, procuram a morte, mas não encontram. Simplesmente a morte foge deles, para que eles sofram, porque talvez muitas vezes zombaram do povo de Deus, daqueles que leram a Bíblia, a palavra de Deus, daqueles que iam para a igreja, lá vão com a rapadura embaixo do braço, e zombando. Deixe que eles zombam, mas seja como esta mulher samaritana, seja firme. Aquilo que o pastor Arthur falou, recebeu visita, nós vamos terminar a conversa aqui, porque eu tenho um compromisso na casa de Deus. As pessoas precisam saber que você tem um compromisso com este grande Deus,
o único Deus, vivo e verdadeiro. Recebemos a salvação ou a vida espiritual, foi no caso dela, foi espiritual. Com o encontro com Deus, recebemos a restauração do corpo, que é o quê? O templo do Espírito Santo. É a presença de Deus, e a Bíblia nos fala que aquele que destruir o seu corpo, também Deus o destruirá. Então, eu gostaria de dizer a você, um parêntese aqui para as meninas, mulheres em geral. Quanto vale o teu corpo? Quanto vale o teu corpo? Está na promoção? É 99 no pré-shop? Simplesmente usam, jogam fora? Você é uma princesa de Deus, que Deus separou um dia, e não vai na conversa daqueles homens. E para os homens, o que você faz hoje com as filhas dos outros, um dia os outros vão fazer com as tuas filhas, com a tua família. É importante você saber disso, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e ela entendeu isso exatamente. Ela recebeu a cura também emocional, porque ela sabia o que ela havia passado, como ela tinha sido usada. Ela recebeu a cura da mente, o perdão dos seus pecados, e foram lançados nas profundezas do mar. Quer dizer, a consciência dela agora estava livre, porque era perdoado. Uma vez perdoado, não se toca mais no assunto. Deus diz, eu lanço nas profundezas do mar, e nunca mais lembrarei deles. E ainda vou pisar com os meus pés, e nunca mais vou me lembrar. Por isso, não, uma vez perdão é perdão. Isto é o amor de Deus. Ela recebeu o que? A restituição da dignidade. Agora era uma mulher digna, era uma mulher de valor, era uma mulher separada por Deus e para Deus. Isto é importante. E Deus um dia escolheu você, porque você é importante para Deus. E Deus te escolheu porque você é importante, não somente era, mas é. E ainda ela recebeu agora o direito de sonhar com um futuro glorioso. Não era mais aquela incerteza, mas era agora ter o seu marido, ter a sua família. Eu posso dizer, é uma das pessoas que vou procurar na eternidade. Qual foi a sua descendência? Tudo isso nós saberemos, você pode ter certeza. Só as coisas boas nós iremos saber, não as dores, senão voltaríamos novamente. E quando recebemos a Jesus, nós entramos na maior família sobre a face da terra, que é a família de Deus. Amém? Pode aplaudir mais uma vez. É a família de Deus. É importante sabermos aquilo que Deus tem. Aleluia. Aquele, porém, que beber da água viva que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jorrar significa um ímpeto, muita água, muita força. E esta fonte que é Jesus, ela é inesgotável. Rolândia ficou uma semana sem água, nós sabemos. Já foi falar que é tomar banho de canequinho, né? Canequinha, todos nós passamos. Mas esta fonte, não entra sujeira, que é Jesus. É a fonte viva que desce do céu, porque as fontes aqui são naturais. Elas podem entrar sujeira, pode ter uma série de coisas, mas a fonte viva que é Jesus, jamais. E aí nos mostra, e quando Jesus entra, a morte é trocado pela vida eterna. Quando Jesus entra, a dúvida sai e a confiança se levanta novamente. E o medo sai e a confiança vem. E quando Jesus entra, o juízo sai e a pessoa é absolvida. É somente o amor de Deus que pode fazer isso. Por isso, o primeiro culto na fonte, houve então esta colheita. Mas continua, ela aceitou a oferta da eternidade. Fala para o teu vizinho. Ela aceitou a oferta da eternidade.
A água viva, amém? Pode aplaudir mais uma vez. A água viva, este é para você, é para nós. Por isso nós enfatizamos, leia a palavra de Deus diariamente, conforme a pastora Carla mencionou. Hoje falou sobre João 6. E depois nós vamos falar, vou usar isso um pouco também. Devemos levar a água viva para os samaritanos e samaritanas desta cidade em 2016. Este é o nosso desafio, de levarmos as boas novas para o povo de Rolândia, para o povo de São Martinho, para o povo de Arapongas e outras regiões, porque isto Deus ofereceu isto para nós. Ela foi franca, e a sua franqueza com Jesus não é fraqueza. A franqueza nos liberta. Quando ela simplesmente, ela foi franca, isto foi a solução, quando Jesus perguntou para o marido dela. Então, todas as vezes, quando nós abrimos o coração, aí há mudanças, porque eu li que o cartão, o pecado é como o cartão de crédito. Você usa e depois você acerta ou você paga. Vou repetir, cartão de crédito, o pecado é como o cartão de crédito, você vai usando, mas a conta vem. Só os juros no nosso país está quase R$400. Agora, o juro e correção é dor, é choro, é juízo, é condenação, é tantas outras coisas mais, talvez noites e noites em claros, por causa disso. Por isso que nós precisamos cuidar. Deus sabe e conhece o nosso coração, e não houve nenhuma condenação. E não há condenação para você hoje aqui também. Jesus simplesmente diz, vem como você está, como o Angelo falou. Foi o que eu falei para ele naquela noite. Venha da maneira como você está, mas venha para Jesus e permaneça com Jesus. Cresça na casa de Deus e se envolva no reino de Deus. Porque Jesus fala, eu sou o Cristo que falo contigo no versículo 26. Eu sou este homem que você está procurando para te dar tudo aquilo que você precisa. Em terceiro lugar, o envio no culto da colheita. Ela diz agora, vai para a cidade, no versículo 16. Agora troca a mensagem, agora é outra. O tema da mensagem não é mais o que a água viva, que ele usou depois, mas agora era o que? Chamar mais, colher. Ela diz, vai. No 28, deixou o seu cântaro e foi para a cidade. Servir o reino de Deus, nós precisamos deixar algo. E sempre é um sacrifício, algo nós precisamos deixar. Porque nós podemos vir como estamos, mas não permanecer como éramos. Porque há mudanças. E é isto que nós precisamos, foi o que ela fez. Ela foi para a cidade, diz no 29, vinde comigo e vede. Agora imagina só, ela vai lá onde estavam aqueles homens, aquelas pessoas, todo mundo ria, talvez zombava, mas ela diz, vede e venha comigo e vede. O que isto quer dizer? Ela teve tão forte o impacto de Deus, ela foi tão impactada, o Espírito Santo desceu de tal maneira sobre esta vida, ela não estava nem aí com as pessoas. O que as pessoas podiam falar, ou o que as pessoas iriam fazer com ela. Mas ela simplesmente falou, venham e vede comigo, venham comigo e vede. O que aconteceu? A samaritana foi colher onde era mais humilhada. Lá ela foi. Por isso, nunca fuja quando você tem Jesus, o poder de Deus, o Espírito Santo, a plenitude da presença de Deus. Você não precisa mais temer o que os homens dizem, o que diz a sociedade, o que diz a família, porque você está liberta, está agora salva pelo nome de Jesus, e tem o poder de Deus.
A samaritana foi colher. Certa vez, um homem chamado Carlos, é uma pessoa bem famosa, ele tinha uma amante. E então, quando ela queria se encontrar com ele, só ia abaixo no apartamento, ele esperava na janela, e ele olhou, ficou assim, e falou: ô Carlos, sou eu. Ah, é? Ou não vai me convidar para entrar? Não. Mas sou eu, Carlos. Mas eu não sou mais o Carlos, porque eu mudei de vida. Eu não sou mais o mesmo. Eu não sou mais este homem. Eu não sou mais Carlos, sou uma nova criatura. E simplesmente fechou a porta. É isso que nós precisamos fazer quando nós temos Jesus, a água viva, como esta mulher deixou o cântaro onde ela pegava água. Vinde comigo e vede. E ela diz ainda mais. Ela foi agora, trouxe uma grande colheita para Jesus. Versículo 30. Saíram, pois, da cidade e vieram ter com Jesus. Os céus se abriram sobre Samaria naquele momento. Os céus saíram, pois, da cidade e vieram ter com Jesus. O começo era uma pessoa. Ele começou o culto, mas agora já era uma multidão que ela foi buscar. E eu sei que Deus vai te usar para você trazer muitas pessoas para Jesus em 2016. Amém? Então pode louvar-se Deus. Amém? Porque essa é a vontade de Deus. Isto é importante. Trouxe uma grande colheita onde a sua história foi mudada. Ela trouxe na presença de Deus. No 39, muitos creram por causa do testemunho dela, que ela foi lá e falou. Ela testemunhou. E quando nós falamos de Jesus, um semeia e outro colhe, nos diz Coríntios. Talvez é assim. Você vai falando, mas alguém vai colher. E desta maneira precisamos continuar. No versículo 41. Muitos creram por causa da palavra de Deus. A palavra tem poder. A palavra de Deus não volta vazia. Primeiro foi o testemunho dela, mas agora era a palavra de Deus. A palavra mexe conosco, que eu sei quando eu aceitei a Jesus, como a palavra de Deus mexeu naquela noite e até hoje, porque eu uso mais e mais a palavra de Deus. Continuando, nos diz então aqui a palavra de Deus em Isaías 12, 3. Não está lá digitado? Está ali, né? Isaías 12, 3. Onde diz, vocês com alegria tirareis água da fonte que salva. Aí no 42, muitos creram porque ouviram e tomaram posição diante do verdadeiro Salvador do mundo. Fala, Jesus é o nosso Salvador. É o único Salvador. É o único Salvador. E ninguém mais. E ponto final. Pode crer. Amém. Isto que é importante quando nós cremos nesse sentido. As pessoas pediram no versículo 40, algo interessante. As pessoas pediram para que Jesus ficasse com eles. Você observou este versículo? Onde diz aqui, rogaram, lhe pediram que fosse com ele e ficou ali 2 dias. Quer dizer, eles rogaram, fique conosco. E hoje, quando nós lemos em João 6, onde Jesus fez um discurso bastante duro, aí muitos discípulos abandonaram a Jesus. E Jesus olha para eles e diz, e vocês? Aí Pedro falou, nós não temos para onde ir. Tu tens as palavras da vida eterna. Então nós não temos para onde ir. É Jesus e é Jesus e é Jesus. Amém? Então este é a saída. E nos diz então aqui a palavra de Deus. Ela era uma pessoa inútil para a sociedade, mas agora grande valor para com Deus. Como é importante crer na palavra de Deus. O que Deus
pode fazer com o ser humano. Uma pessoa trouxe multidões. E o que aconteceu? Os céus se abriram, como também no dia a dia, quando nós lemos a palavra, os céus se abrem para Deus falar conosco. E ainda mais, no reino de Deus, sempre há vagas. Deus não fecha as portas da sua fazenda, porque Ele quer mais e mais colheita, amém? Se você ainda não tem um ministério, eu quero dizer, há vaga para você. Envolva-se no reino de Deus, porque a fazenda dele é a maior do mundo, e a fazenda dele nunca vai faltar água, e nunca vai faltar comida, e nunca vai faltar colheita. Isto nos realiza em todos os sentidos, por isso é bom servirmos este Deus. Dizem João 4:35, não dizeis vocês que há 4 meses até que venha a colheita? Eis que vos digo, levantai os olhos e vede as terras que já estão prontas para a colheita. Então, quer dizer, Rolândia precisa ser colhida. Se nós não colhermos, diz que ontem faleceu uma pessoa bem jovem que eu conhecia em Rolândia, um radialista, trabalhava na TV. Era um amigo da gente. Mas será que ele tinha Jesus? Ele até gravou para nós uma vez uma disquete quando eu tive um trabalho na rádio. Então, notem, se não é isto, muitas vezes é outros lugares. Eu não sei se foi preparado, foi aquele preparo dos pulmões. Pode pôr, faz favor. Coloque este, faz favor, eu quero mostrar. Porque é importante nós observarmos. Muitas vezes as pessoas são colhidas, olha só, você é fumante? Então, olha para este pulmão, o lado direito. Assim é o seu pulmão. Aquilo fecha aos poucos. Daí vem o câncer. Quer morrer logo? Continua. Esta palavra diz, porque o teu corpo é corpo do Espírito Santo. Se você quer se libertar do cigarro ou dos vícios, pode ser drogas. Esses dias eu li um artigo que as drogas, a maconha, outras drogas, as células bons que temos no corpo, elas comem as próprias vísceras, nos diz. Foi um comentário de um pesquisador. Então eu quero desafiar porque eu te amo. Eu falo aqui não só como pastor, mas o pai espiritual de vocês. Se você olha o pulmão este é não fumante, este é o meu. Porque nunca fumei na vida. Amém? Diversas pessoas aqui. Mas você pode mudar hoje. Porque ela, no primeiro culto, ela mudou radicalmente. Você pode deixar os vícios, pode ser o sexo fora do casamento, pode ser a bebida, pode ser as drogas, seja o que for. Deus te liberta, porque se esta mulher que tinha já 5 maridos, foi liberta pelo poder de Deus, e foi no primeiro culto, e trouxe aquela grande colheita, é o mesmo que Deus tem para você. Amém? Pode aplaudir. Aleluia. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Então pode olhar. Hoje, você pode sair dessa. A Bíblia nos diz em 4:36, e o que colhe recebe galardão ou recompensa, e ajunta fruto para a eternidade. Então nós queremos colher, é o ano da colheita. Então testemunhe lá fora, fale de Jesus, aquilo que nós ouvimos hoje à noite. Vocês devem de falar lá fora, algo rápido. Eu gostaria de concluir, senão vou até meia-noite. Mas eu vou concluir. Então eu quero desafiar a você, fale de Jesus. Testemunhe de Jesus, leia a palavra de Deus, isto é importante. Ela tomou uma decisão diante de Jesus, o Salvador, e foi o primeiro culto. Fala para o teu vizinho, foi o primeiro culto. E você? Obedeça. Em segundo lugar, ela foi amada por Jesus com um amor incondicional. Quer dizer, não está para descrever. Ela se tornou uma grande missionária no culto da fonte. E foi no primeiro culto, porque ela foi buscar essas pessoas. Ela marcou
Jesus, aliás, marcou na agenda dele o encontro com ela. E Jesus também está te convidando hoje para servir esse Deus, para permanecer nesse Deus, porque aquelas pessoas pediram, fica conosco. Então Jesus também quer ficar com você, mas todos os dias, não só no culto, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na célula, na oração, nos cultos, Ele quer estar com você. A Bíblia não é um livro de histórias, já mencionei, mas é um livro que muda histórias. Então, se você não serviu a Deus, quer receber este galardão, eu quero dizer a você, vale a pena, porque esse galardão é muito grande. Agora, 2 versículos para terminar, Isaías 8:6. Em vista de que este povo desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente. Isaías 8:6, quer dizer, brandamente quer dizer que invade o ser humano, que vai invadindo a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma. Brandamente as águas de Siloé, versículo 8:6, e ainda 8:7, as águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras, quer dizer, todos os lados. Você beber da água de Jesus, desta fonte espiritual, do poder do Espírito Santo, aonde você for, você vai colher. Você vai ter colheitas, vai ter frutos, porque vai crescer em todas as partes, porque é isso que Deus tem para você. Fique em pé e vamos ouvir uma música, fazendo um favor. A se ver nesse poço de restauração do Senhor, que o Senhor Jesus quer nos apresentar uma nova semana, e que nessa semana eu e você queremos ser desafiados para falar do amor do Senhor. Tenho certeza que você e eu fomos muito impactados com a palavra do nosso pastor. Tenho certeza que também você já ouviu talvez tantas vezes esse texto, mas eu acho que hoje veio com uma porção de graça diferente, nos desafiando a beber da água do Senhor e levar essa água a tantas pessoas que hoje precisam. Senhor Jesus, nessa noite nós te agradecemos pela tua palavra, que foi celebrada por meio de canções e por meio da vida do teu servo. Mas Pai, nessa noite, ó Pai, nós pedimos uma nova porção da tua água, a água que traz vida, a água que traz alegria, a água que lava os nossos passados, Senhor, e nos destrava para um futuro glorioso em Ti. Senhor Jesus, nessa noite, ó Pai, nos abrimos totalmente para o Teu Evangelho e pedimos, ó Pai, que essa porção de água, de vida, ó Pai, seja levada por nós, ó Pai, por meio das nossas atitudes e por meio das nossas palavras ao longo dessa semana. Senhor, dá-nos uma nova porção, ó Pai, de ousadia, de graça, de declarar, ó Pai, assim como nós temos sido alimentados na Tua casa, que muitas outras pessoas também venham e vejam como o Senhor é um Deus presente, como o Senhor se importa conosco, como o Senhor está à nossa disposição, Senhor, para ouvir o nosso clamor. Senhor Jesus, nessa noite, ó Pai, nos abrimos totalmente para Ti e pedimos, ó Pai, usa-nos com poder, com graça, com ousadia, usa-nos outra vez, Senhor, de uma forma nova, de uma forma ousada. Pai, destrava a nossa boca, destrava os nossos olhos para enxergar aquilo que o Senhor tem reservado para nós, destrava os nossos ouvidos para escutar o som da salvação que vem do céu, Senhor, que das nossas bocas nessa semana não saiam palavras de maldição, não saiam palavras de pessimismo, não saiam palavras que não te engrandecem, mas só saiam palavras de vida e vida eterna, Senhor. Toca nos nossos lábios, assim como o Senhor fez em Isaías, toca-nos outra vez, Senhor, pois queremos sair desse lugar moldados e transformados pela Tua presença, Senhor. Aquele que bebe da Tua água jamais terá sede, e nós bebemos e nos banhamos nessa água, nos lavamos totalmente, Senhor, para que nós nunca mais saiamos como os mesmos, ó Pai.
Em nome de Jesus, opera sinais e maravilhas nas células, nas programações ao longo da semana, pois nós queremos ver a Tua glória e a colheita junto às fontes de águas do Senhor, em um nome de Jesus. Amém. Aleluia. Se pode dar uma salva de palmas, engrandecendo ao Senhor, louvando ao Senhor.